Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco neste dia 21 de maio de 2016. Eu quero começar o programa Perseverando na Fé, falando com você nesta manhã. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra poderosa para nos dar. Por isso, aguarde, porque nós vamos falar aquilo que Deus colocou, para que você possa sentir que a sua glória também chegará até o teu lado nesta manhã, em nome de Jesus. Perseverando na Fé. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, nesta manhã, no livro de Jó, porque nesta manhã eu tenho um tema para essa palavra. O tema será Jó e o Brasil. Eu quero que você preste atenção, porque Deus vai falar conosco aqui nesta manhã, principalmente com relação à nossa nação, principalmente com relação a você. Então vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Jó tem assim, no capítulo 1, versos 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Preste atenção que esse homem tem essa qualidade que o Senhor mesmo deu. Esse homem era o maior do que todos do Oriente. Assim começa a palavra do Senhor. Eu quero falar com você aqui, o tema da palavra eu escolhi é Jó e o Brasil. Eu quero que você entenda que nós também vamos fazer essa comparação aqui. O Senhor dizia no meu coração através dessa palavra. Certo dia também, além de que ele tenha falado agora que conheceu Jó, um homem lá na terra de Uz, era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O Senhor falava no meu coração, eu também, certo dia, tinha um país lá na América Latina, um país na América do Sul, aonde esse país rico, país bonito, país cheio de esperança, um país que estava determinado por Deus para que pudesse vencer todos os seus obstáculos. Às vezes a gente não entende e procuramos então saber o que está acontecendo com a nossa vida, com a nossa família, o que está acontecendo com um país que até há 3 anos atrás o seu PIB crescia 7%, agora é um país que tem como sinal negativo, 3 negativo de PIB. Então nós não entendemos isso. Nós também não entenderíamos se nós pegássemos o livro de Jó e vimos que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. E de repente aconteceu algo terrível, catastrófico com Jó. E nós vamos fazer essa comparação. Nós vamos procurar que você entenda isso. Como é que Deus, porque Ele é Deus de todas as coisas, por que Ele agiu dessa forma? Só que Jó, ele não conhecia que tinha um adversário poderoso que poderia também destruir todas as suas belezas, todas as suas riquezas, destruir a sua família. Assim também é o Brasil. Por que eu estou comparando isso? O Brasil é um país que com certeza Deus olhou para ele e disse, olha, esse país aí é um país que eu escolhi. Esse país ele é rico, ele tem ouro, ele tem esmeralda. Todo mundo sabe que o Brasil teve um período de riqueza com os seus recursos naturais que não dá para comparar com nenhum outro país. É um país onde o Senhor disse assim, eu vou colocar o pulmão de todo o universo ali, e nos deu essa floresta maravilhosa, a floresta amazônica. É um país onde tem a maior planície do mundo e onde tem a sua bacia hidrográfica maior do mundo, a bacia amazônica. A água não precisa se buscar em lugar nenhum. Um país riquíssimo, mas de repente nós enxergamos um país onde uma destruição avassaladora. E assim como aconteceu com Jó, Jó da noite para o dia estava tudo bem, mas de repente Jó entrou num caos terrível, perdeu filhos, perdeu jumentos, perdeu camelos, perdeu a dignidade, perdeu aquela coisa de ser o homem mais olhado e mais contemplado daquela comunidade. O livro de Jó foi escrito há 5.000 anos atrás, mas ainda hoje
como a palavra de Deus diz, que é o nosso Deus de ontem, é o de hoje e será o de sempre. E Jó de repente se viu perdendo filhos, perdendo casas, perdendo jumentos, perdendo camelos, perdendo a sua dignidade. E nós aqui vamos fazer uma comparação, porque Jó também não sabia. Se você pegar o livro de Jó, desde o capítulo 1 até o 42, você não vai ver Jó falando uma hora que o nosso inimigo, o Satanás, inimigo das nossas almas, ele estava por trás de tudo isso. Assim também está o Brasil. Ninguém está olhando que há uma força poderosa, uma força negativa que está contrariando tudo aquilo que Deus tem colocado para que nós sejamos e para que o país seja. Então, prestemos atenção aqui. O Brasil, um país riquíssimo, como já falei, é um país que não tinha nenhuma dificuldade, principalmente nos seus recursos naturais. Assim como Jó não sabia, o Brasil também não sabe que tem um Deus que está com os olhos fintos para essa nação. Deus também estava com os olhos fintos para Jó. Jó estava ali passando toda aquela dificuldade porque um dia Deus olhou para uma reunião que estava fazendo com os filhos de Deus. A palavra de Deus diz que Deus convocou uma reunião e de repente Satanás entrou naquela reunião. E ele começou pensando que ia se esconder de Deus. Mas Deus olhou ele lá no meio do povo de Deus e disse assim: Satanás, de onde tu vens? E Satanás falou a Deus assim: eu venho de rodear a terra. Eu estava passeando pela terra. E Deus então lembrou que tinha um homem na terra íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E esse homem chamava-se Jó. Ele disse: Satanás, tu viste o meu servo Jó? E Satanás disse: vi, mas também tu deste tudo a ele, por isso ele não blasfema contra ti. Ele achava que Jó só não blasfemava contra Deus porque Deus tinha colocado tudo na mão de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, mas isso para Satanás não valia muito. O importante era que ele achava que porque a riqueza de Jó era que o sustentava para que ele não blasfemasse a Deus. Deus também pode ter feito isso com o Brasil. E Deus com certeza ele tem algo para esse país tão grande. Mas esse país precisa saber que há um Deus todo-poderoso, assim como Jó sabia. Jó sabia que o adversário poderia existir, mas não era maior do que o seu Deus. E naquele dia, queridos, que Jó deixou-se entender que Deus era muito mais poderoso, Deus então confiou que Jó jamais ia negá-lo, jamais ia blasfemar. E eu quero falar agora desse país, desse Brasil. Deus também um dia deu a esse país coisas que nenhum outro país tem. Deus deu, como já falei, uma Amazônia maravilhosa, o pulmão do mundo. Todo mundo é focado na Amazônia. O Senhor Deus deu uma planície maravilhosa e nessa planície colocou as maiores fontes hidrográficas do mundo. Lá está o Rio Amazonas. O Brasil fez com que o estado de Minas Gerais fosse o maior produtor de esmeralda, de ouro, de diamante, em tempos muito remotos. O Brasil era um país até que temia ao Senhor. Ele temia a Deus, assim como Jó. O Brasil, ele temia ao Senhor. Ele tinha suas preocupações com uma educação familiar maravilhosa. O Brasil tinha uma preocupação com a religião. O Brasil sempre foi um país cristão. Inclusive, Deus fez desse país o maior país cristão de todo o mundo. Mas, de repente, querido, nós encontramos um país afogado numa situação financeira terrível, numa economia terrível, uma educação terrível, uma saúde terrível. E nós ficamos perguntando o que fizemos. Jó também perguntava: o que eu fiz? Porque já que o Senhor diz que eu sou um homem reto, justo, temente a Deus e que me desvio do mal, e o que eu fiz? Por que eu estou nessa situação? É essa pergunta que nós vamos fazer hoje. Por que o Brasil está assim? Será se o Brasil não lembra que tem um adversário terrível, um adversário poderoso, um adversário que somente tem um Deus que foi crucificado, morto e sepultado, que pode vencê-lo? Será se nós não esquecemos de que esse Deus, que é o Deus dessa nação,
deixou de operar porque nós não entendemos e não compreendemos, achamos que a nossa força poderá tirar o Brasil do caos. Será se você não está entendendo isso? Eu quero falar com você aqui que esse país, assim como foi a solução para Jó, assim também será a solução para esse país. O que Jó? Jó começou a receber conselhos de todo mundo. Apareceram três amigos de Jó, amigos mesmo. Ali estava Elifaz, Bildade e Zofar. E eles se reuniram e foram lá na casa de Jó para dar conselho a Jó, ou saber por que Jó estava passando por tanta dificuldade. Eles não entendiam. Quando chegaram lá, a situação de Jó era muito mais difícil do que nós pensávamos. A situação do Brasil é muito pior do que nós estamos pensando até agora. Assim também era a situação de Jó. O que eles fizeram? A palavra de Deus diz aqui no livro de Jó que ele então passou uma semana juntamente com seus 3 amigos apenas orando. Eles não falaram nada. Os amigos foram para lá para aconselhar Jó, mas não tiveram coragem de falar pela situação que Jó estava. O Jó, que era um homem respeitado, um homem que todo mundo, quando olhava Jó, fazia continência para Jó. O Brasil também, na América Latina, era assim. O Brasil, Deus, foi tão bom que até foi chamado o país do futebol, aonde todas as nações se curvavam e faziam continência para o futebol do Brasil. E hoje não é assim. Hoje nós não estamos assim. Nós estamos assim como Jó, que começou a ter retaliações sobre a vida dele. E quem estava fazendo essas retaliações? Justamente aquele inimigo das nossas almas. O mesmo inimigo de Jó é o inimigo da nossa nação. Quem é o inimigo da nossa nação? Não é o país A, o país B, não é o político A, não é o político B. O inimigo da nossa nação é Satanás. Ele está com inveja do Brasil. Ele teve inveja do Brasil e disse que o Brasil só era dessa forma porque Deus estava dando tudo para o Brasil. Mas Deus não nos esqueceu. Deus não esqueceu Jó. E durante aquele tempo todo, os amigos de Jó começaram a aconselhar. Mas em nenhum momento, nenhum deles disse que o que estava agindo contra a vida de Jó era Satanás, o inimigo da vida de Jó. Porque eles também não conheciam esse inimigo poderoso que está na terra. Não adianta você achar que é evangélico e nem fala no nome de Satanás porque acha que ele não existe. Eu quero dizer para você que assim como Deus é real, ele também é real. E ele tem a maior vontade que você ache que ele não é real, para que ele continue agindo dessa forma. Mas quero dizer a você, Jó passou-se o tempo e Jó discutiu para lá e para cá e nada de que ele encontrasse a solução. Até que um dia, Deus, no próprio livro de Jó, que está aqui no capítulo 40, ele disse a Jó: Jó, eu já vi que tu discutiu, procurou opinião de A, opinião de B, como é que eu vou sair dessa situação, como é que eu não vou sair, o Brasil também, todo mundo hoje dá uma opinião, o Brasil vai sair dessa situação, se fizer isso, se fizer aquilo, se a economia só vai melhorar, se nós começarmos a aumentar os impostos, aí todo mundo dá uma opinião para sair da crise. Eu quero dizer para você uma coisa aqui, não teve nenhuma opinião de nenhum amigo de Jó que pudesse tirar da situação que ele se encontrava. Jó perdeu os camelos, Jó perdeu os cavalos, Jó perdeu a sua família, Jó perdeu a sua casa, Jó perdeu qualquer que fosse a admiração que alguém poderia ter por ele. Assim também está o Brasil. O Brasil também está na forma de Jó, mas eu quero dizer que há uma solução. Certo dia Deus olhando aquela discussão e Jó sem entender, porque Jó era reto, justo, temente a Deus, e de repente tudo isso acontecendo. Então ele sem entender isso, Deus então falou com ele. No capítulo 40 de Jó, no verso 7, diz assim: cinge agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Ou seja, Deus disse: agora sou eu e você, Jó. Cinge os teus lombos, te resguarda, te cobre agora. Vem falar comigo. Deixa de discutir algumas coisas que vocês não entendem. Tínhamos ali pessoas que queriam dizer a Jó por que ele estava passando aquilo. E a maioria das pessoas diziam que Jó estava passando tudo aquilo porque Jó estava em pecado. Mas a palavra de Deus não dizia que Jó estava em pecado. Dizia apenas que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Só que tinha um ser que queria saber se Jó, sendo um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, ele era também um homem que Deus poderia confiar. Eu quero também te dizer aqui,
o Brasil eu tenho certeza que Deus pode confiar. Aqui no capítulo 40, diz assim o Senhor a Jó: cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei e tu me responderás. E Jó então ouviu a voz de Deus. Naquele momento ele parou tudo, teve que cingir os seus lombos, se separar, ele teve que então se colocar diante do Senhor, e Deus então começa a falar com ele de maneira poderosa, dizendo quem era e por que ele estava passando por tudo aquilo. Eu quero te chamar a atenção, você que é brasileiro, você que é cristão, por que o Brasil está passando por tudo isso? A culpa não é de A ou de B, a culpa não é de A e nem de B. Eu quero te dizer que está faltando para o Brasil é um verdadeiro adorador. Nós adorarmos o Senhor, porque naquele tempo, graças a Deus, Jó não deixou de adorar o Senhor, mas foi a saída que Deus encontrou em Jó. Jó não conhecia os seus adversários, como eu já falei aqui, mas Deus começou a dizer para ele, a falar através de figuras. Deus então quis comparar o inimigo, Satanás, da alma de Jó, com um crocodilo, com um gigante, para mostrar para Jó que ele era pequeno para enfrentá-lo. Mas quando Jó, no capítulo 41, que vem no versos 10, que diz assim, o Senhor termina dizendo para Jó: Jó, ninguém há tão feroz que se atreva a despertá-lo. Então Deus começa a dizer: Jó, tem um adversário teu que tu não conhecia, tu só me conhecia. Tem gente que diz que é cristão e só tem interesse em conhecer o nosso Deus, mas o nosso Deus diz para mim e para você hoje, você precisa conhecer quem é o seu adversário, quem é que está querendo destruir o teu lar, quem é que está querendo destruir a tua nação, quem é que está querendo destruir a tua casa. Então Deus começa a dizer: olha, ninguém há tão feroz que se atreva a despertá-lo. Quem, pois, é capaz de erguer-se contra mim? Aí Deus emenda a pergunta para Jó: Jó, ninguém é capaz de despertá-lo, o inimigo, mas quem é capaz de se erguer contra mim? Eu quero te dizer uma coisa, essa nação está precisando de Deus, porque Deus que vai enfrentar toda essa dificuldade é o Senhor Jesus. Ele diz: Jó, tu não pode ir para cima do adversário, o adversário é um jacaré imenso, tu não pode colocar na língua dele uma corda, tu não pode pedir para colocar uma corda. Olha, Jó, eu quero te dizer uma coisa, tu não pode fazer acordo com ele, está no versículo 4 do capítulo 41, tu não pode fazer acordo com ele, ninguém faz acordo com o adversário, com Satanás não tem acordo com ele, você é de Deus, é de Deus. Se você não é por nós, é contra nós, é assim que a palavra de Deus diz. Então não tem esse acordo, não tem essa coisa, não, eu vou fazer um acordo, vou fazer uma delação com Satanás para ver se ele deixa o país. Não tem essa delação, não tem esse acordo. Então fará acordo contigo, brincarás com ele como se for um passarinho, ou um passarinho dentro da gaiola. Ninguém brinca com Satanás, ele é forte, ele não é de brincadeira, e ele está agindo nesse país, ele está achando espaço nesse país, ele está achando assim um lugar fértil nesse país. Mas graças a Deus, quando Deus começa a explicar para Jó que ele tem um adversário que não é fácil, Jó começa a meditar um pouquinho, ele olha para o céu, olha para Deus falando com ele, e então Jó respondeu, está no capítulo 42, e ele diz: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Preste atenção o que Jó está dizendo. Quando Jó reconheceu que havia um adversário, que era poderoso, mas tudo que o Jó estava passando, porque tinha um plano de Deus com ele. Deus tinha um plano com o Jó, um plano que ele continuasse a glorificar o nome do Senhor. O Brasil, Deus tem um plano com esse país. Deus não ainda quebrou a sua aliança com essa nação. Deus ainda continua com a mesma aliança com essa nação. O que nós precisamos é voltar a nossa face para o Senhor e saber que só Ele pode enfrentá-lo. Nós temos aí, irmão, hoje, umas pessoas que não entendem que a saída para o país é nós chegarmos a Deus, é nós se chegarmos ao Senhor. Aí a saída para esse país, nós precisamos saber que esse país não tem cor, esse país não tem raça, esse país não tem religião, esse país, ele é um país laico, mas é um país que você pode fazer aquilo que agrada ao Senhor. Eu até concordo que Deus está um pouco irado com esse país.
Esse país tem feito leis para destruir a família. Esse país tem se reunido para tirar tudo aquilo que era a beleza aos olhos de Deus. Nós tínhamos uma família, nós conversávamos, nós tomávamos café juntos, mesmo sem muitas condições financeiras, mas o amor superava tudo isso. E você que está aí, hoje nós não temos mais nem tempo de amar a nossa família, nós não temos mais tempo de sentar numa mesa com nossos filhos, nós não temos mais tempo para nada, e ainda por cima de tudo isso, fazemos leis que não agradam ao Senhor, que abominam aos olhos de Deus. Mas Jó perguntou a ele: olha, Senhor, eu não tenho conhecimento, mas tu tens. E Deus disse assim: eu sei. E ele disse: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele que perguntar-te que sem conhecimento encobre conselho? Certamente falei do que não entendia. Jó começou a pensar. Eu estava botando culpa em A, botando culpa em B. Certo dia minha esposa até disse: ei, Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas graças a Deus, Jó não abandonou o seu Deus. Esse país não precisa abandonar o Senhor. Esse país tem abandonado a Deus. Esse país tem cuidado de coisas que Deus não está se agradando. Mas assim como Deus tinha um plano com Jó, Deus tem um plano com esse país. Deus tem um plano com você. Deus tem um plano na tua casa. Eu tenho certeza que Deus vai nos tirar dessa situação. Deus está conosco. E quando quando Jó se voltou, ele disse: a primeira coisa, Jó, que tu tens que fazer, tu vai orar pelos teus amigos que tu discutiu. Aqueles amigos teus que tu passou o tempo todo discutindo, apresentando algumas razões que não era falta de conhecimento tua. E a palavra de Deus diz que o meu povo perece por não ter conhecimento. Esse programa eu quero que você olhe para cá e veja que Deus está dizendo: tenha conhecimento de mim, porque só eu posso vencer esse adversário do Brasil. Só eu posso vencer todas as dificuldades econômicas desse país. Só eu posso voltar que esse país comece a se arejar na sua felicidade. Só eu posso conter o desmatamento do pulmão do mundo. Só eu posso colocar águas naqueles rios que asseoraram, que ficaram secos. Só eu posso fazer isso. Eu quero dizer a você que nesta manhã, assim como Deus se preocupa com a nação, Ele também está se preocupando com a tua vida. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer que você entenda que a culpa não é do presidente A, do presidente B, do ministro A ou do ministro B. A culpa é que nós deixamos de adorar o Senhor. Nós precisamos voltar a adorar a Deus como Ele verdadeiramente merece ser adorado. Ele é o único que pode nos livrar de toda essa situação. Assim como foi Jó, assim está o Brasil. O Brasil precisa voltar a produzir as suas riquezas. O Brasil precisa crescer o seu PIB. O Brasil precisa fazer com que a educação seja uma educação maravilhosa. O Brasil precisa saber que a saúde depende exclusivamente de nós buscarmos o nosso Deus para tratar as nossas famílias. Então eu quero dizer para você que nesta manhã, Deus, Ele aguarda que você faça o que Jó fez. Jó orou pelos seus amigos. E quando a palavra de Deus diz que quando Jó orou pelos amigos, o Senhor deu tudo em dobro daquilo que Jó tinha. Eu quero dizer que o Brasil será uma nação do avivamento. O Brasil nunca viu milagres de Deus acontecer. E eu quero dizer uma coisa para vocês, uma palavra revelada no meu coração. É no meio das dificuldades que Deus quer ser glorificado. É no meio da dificuldade que Deus quer ter um país avivado. Eu quero dizer para você que o avivamento desse país depende de mim e de você que somos cristãos. De buscar o Senhor como Jó buscou. A palavra de Deus diz que Jó recebeu tudo em dobro. Tudo aquilo que Jó tinha, ele recebeu em dobro. E assim também, eu creio que o Brasil terá tudo em dobro daquilo que tinha. A nossa nação é uma nação eleita de Deus. Assim como Jó era guardado pelo Senhor, o nosso Brasil também é guardado por Ele. E não tem Satanás nenhum que possa impedir os planos de Deus para essa nação. Perseverando na fé. Louvor. Adoração. Bênção. Perseverando na fé. Uma realização da Assembleia de Deus Fogo Santo.
Agenda de cultos. Domingo EBD das 17h30 às 18h50. Culto da Família às 19 horas às 21 horas. Terça-feira, culto de doutrina das 19h30 às 21 horas. Quarta-feira, consagração das 9h30 ao meio-dia. Círculo de oração às 15h30 às 20 horas. Sexta-feira, consagração das 9h30 ao meio-dia. Culto de libertação das 19 horas às 21h30. Sábado, consagração das 9 da manhã às 11 da manhã. Culto da Mocidade, das 19 às 21 horas. Assembleia de Deus Fogo Santo, Rua Agostinho Torres, número 103A, João Paulo. Perseverando na fé. Eu quero agora convidar você para participar conosco do culto amanhã à noite, dia 22, um culto da família. Nós teremos culto em todas as nossas congregações. Eu quero te convidar, você que quer ali no Coroadinho, você tem lá a nossa igreja, Assembleia de Deus Fogo Santo, com o pastor Marcos, ali no Coroadinho. Ah, mas eu moro lá em São José de Ribamar. Lá nós temos também, lá no J Câmara, com o pastor Robert, a nossa igreja, Assembleia de Deus Fogo Santo. Se você quiser no Residencial 2000, pastor Mesquita está lá com a nossa congregação. No Parque Vitória, você tem lá o pastor Gilvan. Pode também se congregar ali com o pastor Gilvan. Ou na Santa Efigênia, pastor Gilvan e o presbítero Valdemir está lá para esperar você, para que nós possamos fazer um grande culto de louvor e adoração a Deus. Se você que está agora pela internet me ouvindo, lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, pastor Isaías está ali comandando aquele culto maravilhoso amanhã, um culto glorioso. E também lá em Passo de Deus Livre, nossa igreja também, temos um culto lá. E você é o nosso convidado. Mas eu quero falar de um evento que já mexeu com todo o estado e agora nacionalmente. É a Grande Madrugada da Bênção. Eu quero te falar dessa vigília que tem impactado pelo poder de Deus, pela glória de Deus, por tudo que Deus tem realizado. Eu quero te convidar para que você não deixe de colocar na sua agenda que no dia 30 de julho de 2016, nós estaremos ali no lado externo do estádio Castelão, fazendo a 13ª vigília, a Madrugada da Bênção. É um evento que quem já foi pode ter certeza que não vai perder, porque Deus vai estar naquele lugar, operando na tua vida, operando de maneira gloriosa e poderosa. Então você, faça sua caravana, você que está me ouvindo aí no interior do estado. Estou sabendo que em Presidente Celino o programa está pegando muito bem, ali em Morros, Axixá, aonde esse programa que você está me assistindo agora, pode ter certeza, pergunte, procure as pessoas que têm participado desse grande evento e que nós estaremos lá no dia 30 de 7 de 2016. Eu te convido para o grande evento, a Madrugada da Bênção. Eu quero que você ore comigo, porque Deus vai operar aí na tua casa. O nosso Deus é grande e eu tenho certeza que Ele vai nos ouvir. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, diante do Teu poder, da Tua graça e da Tua glória, nós, Pai, queremos que essa oração chegue nesse lar, nesta casa, porque o Senhor fez com que essa palavra que veio do Teu coração para os nossos corações seja, Senhor, ouvida, assistida, Pai, por muita gente neste momento. Senhor, eu creio que a Tua promessa para o Brasil, a Tua promessa para nossas vidas, a Tua promessa para nossas famílias, Senhor, serão todas cumpridas, porque não há plano de Deus que não venha a se cumprir. Por isso, ó Pai eterno, glorifica o Teu nome na vida dessa pessoa, glorifica o Teu nome naqueles que estão agora me assistindo, ó Pai. Senhor, que Tu possas, Pai, dar um emprego àqueles que não têm. Meu Deus, Tu sabe que o desemprego está crescendo numa proporção avassaladora nesse país.
mas o Senhor é dono de todos os cargos, o Senhor é dono de todos os empregos. Meu Deus, vai tirando, ó Pai, Senhor, o desemprego dessa população, assim como Tu agiu com Jó, Tu deu tudo em dobro. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que Tu possas, ó Pai, abençoar, em nome de Jesus.